Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. O tema da nossa aula conjunta hoje é arrependimento verdadeiro. Nós vamos orar pedindo a orientação do nosso Deus para o nosso estudo. Ó Deus bendito, pedimos que pelo Teu Espírito Santo Tu nos conduzas na compreensão desse assunto que é tão importante e que tem a ver com o destino eterno da nossa alma, né? na glória ou no sofrimento eterno. Por isso, Senhor, pedimos que abras os nossos ouvidos, olhos, o nosso entendimento, para compreendermos esse ponto tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Como texto que serve de base para o nosso estudo, eu escolhi Lucas 13, do verso 1 ao verso 5, uma passagem muito conhecida. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Jesus, porém, disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos igualmente perecereis. Nós estamos diante de um dos temas mais importantes da Bíblia, que é o arrependimento. A Bíblia toda, do início ao fim, ensina que todos nós precisamos nos arrepender para podermos ser salvos. É o ponto de Jesus aqui. Estava em Jerusalém, quando alguns chegam e perguntam a respeito de duas tragédias que haviam acontecido. Uma com galileus que foram martirizados por Pôncio Pilatos e outros por habitantes de Jerusalém, sobre os quais houve o desabamento de uma torre. E a pergunta é, aquelas pessoas eram mais pecadoras do que as outras por causa do sofrimento que elas passaram, por causa da tragédia? Aquilo foi um castigo de Deus sobre eles? E a resposta de Jesus foi dizer: não necessariamente, mas eu digo a vocês, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Por quê? Porque aquelas perguntas estavam deixando implícito um conceito errado de que somente aqueles que pecaram a ponto de serem castigados é que precisavam de arrependimento. E Jesus então corrige dizendo: vocês estão errados, vocês todos precisam de arrependimento. Todo mundo precisa se arrepender. Porque sem arrependimento, como ele diz aqui, vocês igualmente, ou seja, perecerão de igual modo que aqueles pereceram, não só aqui, como também em toda a eternidade. Essa verdade de que o arrependimento é necessário para a salvação, infelizmente ela foi esquecida durante a Idade Média, quando a Igreja Católica Romana criou coisas como a confissão auricular. A pessoa pecava e ela podia ir a um padre e confessar os pecados, contar os pecados. E o padre, ou o ministro, o sacerdote, o monge, em troca dizia: você faz penitência, você faz essa ou aquela coisa, você faz caridade e você está perdoado. E aí a necessidade de arrependimento pessoal, ela foi diluída. Também com a questão da extrema unção na morte. A Igreja Católica passou a ensinar, na Idade Média, que o católico praticante, na hora da morte, ele tinha o direito da extrema unção, que era aplicada por um ministro, um padre, e que tinha o poder de perdoar pecados, ou pelo menos perdoar pecados em número suficiente para que o católico não fosse direto para o inferno, mas para o purgatório, onde depois de um certo tempo de sofrimento ele poderia ascender aos céus. Então, isso de que na hora de morrer você teria direito a perdão, diminui a necessidade de você se arrepender dos seus pecados aqui e agora, porque você sabe que na hora de morrer, você vai ter essa oportunidade quando o padre for lá lhe dar a extrema unção. Também a Igreja Católica passou a vender o perdão, as famosas indulgências. Particularmente na época, no século XVI, quando o Papa estava querendo construir a Catedral de São Pedro, e ele precisava de dinheiro
Então ele escrevia um perdão, deixava em branco o nome da pessoa, e os vendedores de indulgências, aquilo era chamado de indulgência, saía por toda a Europa vendendo aquele pedacinho de papel em que tinha um perdão do Papa. A pessoa pagava, preenchia o nome e aquilo garantia que ele teria perdão para determinados pecados. Era possível fazer isso até por quem já tinha morrido. E, na verdade, esse foi o estupim da Reforma Protestante. Tanto é que Lutero, quando ele escreve as 95 teses, a primeira tese é que o arrependimento, ele chama de penitência, é um estado constante. Penitência é um estado constante do cristão. Não é alguma coisa que você compra, não é alguma coisa que você faz na hora da morte, não é alguma coisa que você adquire indo se confessar a um padre, mas é uma atitude de arrependimento constante, diário, sem o qual a pessoa não pode ser salva. É isso que começou a Reforma Protestante. E eu desconfio de que nós precisamos ouvir esse assunto mais uma vez. Porque hoje em dia, pouco se ouve falar de arrependimento, já que não é um assunto muito agradável, né? Noé, quando subiu a arca, ele não foi dizendo assim, vai dar tudo certo, algo bom vai acontecer. Jeremias, o profeta Jeremias, ele não foi preso porque ele pregava, creia e declare a vitória. Daniel não foi jogado na cova dos leões por dizer ao rei, sorria, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado porque ele disse a Herodes, eu profetizo bênção sobre ti. Não. Tudo isso aconteceu porque eles disseram, arrependam-se, arrependam-se. Eles pregaram arrependimento aos reis, aos poderosos, por isso morreram, foram para a cova de leão, foram decapitados, foram presos e foram perseguidos. Então, por isso que eu acho que hoje a gente está precisando voltar a falar a respeito de arrependimento, porque não se ouve muito isso. O evangelho que se prega hoje está muito voltado para a autoajuda, muito voltado para a solução dos problemas materiais, financeiros e de saúde, e a necessidade de arrependimento foi deixada para um plano absolutamente secundário, porque, como eu disse, não atrai muitos discípulos. Mas o arrependimento, ele sempre fez parte da mensagem evangélica. Quando João Batista surge no cenário preparando a vinda de Cristo, a mensagem dele, que você vê lá em Mateus, capítulo 3, de 1 a 2, foi essa, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se arrependam, o reino de Deus está chegando. E quando Jesus vem e sucede João Batista, Marcos capítulo 1, verso 15, é a mesma mensagem de João Batista. Jesus diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, a mesma coisa. Aos apóstolos, Jesus disse que eles tinham que pregar o arrependimento, Lucas 24, 47. Ele determina que os apóstolos vão às nações do mundo inteiro para anunciar o arrependimento para remissão de pecados. E lá em Atos capítulo 17, verso 30, Paulo diz que Deus exaltou Jesus para que as pessoas se arrependam e creiam nele para a sua salvação. A Igreja de Cristo, sempre que ela foi fiel à Bíblia, ela prega arrependimento. A mensagem dela para o mundo é essa, a necessidade de se arrepender dos seus pecados, de se converter a Deus, deixando aquelas práticas que ofendem a Deus e que entristecem o coração do nosso Pai. A razão é que uma pessoa que não está arrependida dos seus pecados, portanto, ela gosta dos seus pecados, ela acha os seus pecados uma coisa normal, ela não pode desfrutar da comunhão com um Deus que é santo, puro, justo e verdadeiro. As duas coisas são incompatíveis. Ou ela ama o pecado, ou ela ama o erro, a iniquidade, a imundícia e a impureza, ou ela vai amar a Deus. Mas não dá para amar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o arrependimento é aquela atitude pela qual a pessoa volta as costas, ela vira as costas para o seu amor ao mundo, ao pecado, e escolhe Deus como sendo o seu quinhão aqui e na eternidade. Essa mensagem sobre o arrependimento ela é muito necessária também, porque por conta do clima evangélico hoje, existe o risco da gente se acomodar a um falso arrependimento. As pessoas pensam às vezes que atos externos e religiosos são suficientes, como os fariseus que vieram para ser batizados por João Batista. João Batista estava pregando arrependimento, os fariseus queriam ser batizados e João Batista disse, eu não vou batizar vocês não, vocês primeiro têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Então arrependimento não consiste em um ato externo,
uma atitude externa. Às vezes pode ser, mas se for, é porque é o resultado de uma conversão interna. Tá? Mas só atos externos, eles não significam arrependimento. Os profetas no Antigo Testamento, eles diziam ao povo de Deus: rasguem o coração de vocês. Por quê? No Antigo Testamento, quando alguém estava arrependido ou triste pelos erros que tinha cometido, ele rasgava a roupa, né? Ele rasgava as vestes. Era assim que eles costumavam fazer. E os profetas diziam: eu quero que vocês rasguem o coração. É isso que tem que rasgar. O arrependimento é de dentro, não é só uma coisa por fora. Na lei de Moisés, Moisés disse assim: vocês têm que circuncidar o coração. O israelita podia pensar que a circuncisão, que é a remoção do prepúcio, a carne do membro masculino, que aquilo era sinal de que ele estava no povo de Deus. Mas Moisés disse: isso é o símbolo da circuncisão do coração. Vocês têm que remover o pecado do coração. É isso que a circuncisão simboliza. Circuncidar o coração, rasgar o coração, não apenas sentir remorsos, sentimentos vagos de culpa, uma tristeza assim. Muitas pessoas nas igrejas nunca demonstraram real arrependimento. E eu acho que uma das razões é a maneira como a gente convida as pessoas a se tornarem cristãos. Aceite Jesus, dê uma chance a Jesus. Né? Jesus está aqui chorando, esperando por você. A pessoa diz: vou fazer um favor a Jesus. Aí vai lá na frente: tudo bem, eu aceito. Não tem arrependimento, não tem remorso. Devíamos dizer o contrário. É dizer: olha, se arrependa dos seus pecados, pode ser que Deus lhe aceite, pode ser que Deus lhe dê uma oportunidade. Quem sabe ainda tem tempo para você, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Aí a pessoa vem, né, temendo e tremendo. Em vez de estar vindo fazer um favor a Jesus para aceitar o bichinho que está lá sozinho, ninguém quer ele, então eu vou aceitar Jesus. Você não está fazendo favor nenhum a Jesus. Ninguém está fazendo favor nenhum a Jesus, mas a culpa às vezes é da igreja porque ela faz esse tipo de apelo. Quando ela convida as pessoas a ouvir o evangelho e se converter, não traz a questão do arrependimento. Você tem que se arrepender. Resultado é que muita gente entra na igreja e não se arrependeu dos seus pecados. Tem muita gente não arrependida, portanto não convertida, que é membro de igreja hoje em dia. Tem muita gente assim. Muita gente assim. Então, o que a gente tem, o que a Bíblia nos ensina e o que nós devemos fazer é buscar um estado, viver um estado de verdadeiro arrependimento como a Bíblia requer. Isso envolve algumas atitudes e eu quero mencionar algumas delas aqui. Primeiro, nós temos que mudar de pensamento com relação ao pecado. É esse o sentido das palavras que são usadas na Bíblia para arrependimento. Tem várias, a principal é o verbo metanoel, que significa uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Antes você achava que você estava bem, que o pecado era uma coisa normal, que você não era tão ruim assim, que Deus não ia punir você e que você não estava num estado de perigo diante de Deus por causa dos seus pecados. O arrependimento é quando você muda de mente, você muda de compreensão, você percebe que o que você está fazendo de fato é uma afronta a Deus, que esse Deus é um Deus santo, zeloso e justo, e que Ele é poderoso para fazer você ficar infeliz e sofrer eternidade afora. E por isso, porque você entendeu isso, agora você tem a disposição de mudar as suas atitudes. Mas primeiro tem que haver uma compreensão. Uma pessoa que é convencida contra a sua vontade ainda tem a mesma opinião anterior. Mas tem que começar aqui, o arrependimento começa aqui, quando você entende que você é um pecador, que o que você está fazendo ofende a Deus, que Deus é poderoso para castigar você, para fazê-lo infeliz a eternidade afora, e que se Ele fizer isso, Ele está sendo justo, não há injustiça nele, que você merece esse tipo de coisa. Então o arrependimento começa com essa, é o que a gente chama de convicção de pecado. Você está convicto de que você é um pecador. Você está convicto de que você merece o castigo de Deus. Você está convencido de que Deus é justo se Ele castigar você. Então, essa é uma atitude que caracteriza a pessoa que está realmente arrependida. A segunda coisa, primeiro a mudança de mente,
ela é seguida por uma tristeza profunda pelo pecado cometido. É seguida por uma tristeza pelo pecado cometido. Nós deveríamos sentir mais tristeza pelos nossos pecados, mas a gente vê pouca gente chorando hoje por causa dos seus pecados. A gente vê gente chorando por causa de perda pessoal, dos problemas pessoais, de aflições presentes, frustrações na vida, desentendimentos, receios, mas tristeza pelo pecado. A pessoa tem tristeza verdadeira, genuína daquilo que ela fez. Isso nem sempre nós encontramos, é uma pena, porque nós deveríamos sentir isso. Como Davi expressa no Salmo 51, quem já leu o Salmo 51, ali você tem, talvez a melhor coisa é ler, né? Você vê ali realmente o arrependimento verdadeiro expresso nas palavras do nosso irmão Davi, depois dele ter adulterado. Ele diz: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Verso 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Verso 5, nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Está vendo como Davi se aborrece, ele está com nojo dele. Não é? O que eu fiz? E ele percebe toda a iniquidade do seu coração, toda a grandeza do seu pecado. Ele percebe que ele pecou contra Deus. Verso 7, purifica-me, ficarei limpo, lava-me. Verso 8, me faz ouvir júbilo e alegria, porque ele estava sentindo tristeza. Verso 9, esconde o teu rosto dos meus pecados. Verso 10, cria em mim um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Verso 11, não me expulses da tua presença, não retires o teu Espírito Santo, falamos sobre isso no sermão, me restitui a alegria da tua salvação. Está vendo? Aqui está uma pessoa verdadeiramente arrependida. Ela perdeu, inclusive, não é que ela perdeu a salvação, ela perdeu a alegria da salvação. Ela se sente excluída da presença de Deus, ela sente profunda tristeza, se sente imunda, está pedindo Deus milagre. Sabe o que é isso? Você está sujo, né? Você, de repente, você comeu feijoada demais e foi apanhado de surpresa, não deu tempo de chegar no banheiro, né? Você está imundo, né? Você está imundo. O que é que você quer fazer? Você quer tomar um banho rápido, quer se lavar rápido. É isso que Davi está sentindo aqui. Deus, eu não aguento. É assim que eu estou me sentindo, melequento aqui, podre, me lava. Se a gente sentisse isso quando pecasse, haveria menos gente pecando, né, nas igrejas, né? Ou pelo menos menos gente pecando hipocritamente, ou com a cara lavada. Então, essa atitude de arrependimento que a Bíblia fala, começa com uma metanoia, mudança de arrependimento, convicção de pecado, tristeza pelos nossos atos diante de Deus, passando por abominação, por nojo de si mesmo, como nós vimos aqui. Tem um outro elemento aqui, que é importante no arrependimento, e que complementa esses outros, porque se arrependimento for só essas três coisas que eu mencionei, mudança de mente, tristeza e nojo, nós íamos cair no desespero. Mas isso tudo tem que nos levar à vida. E aqui eu queria ler um texto que está na 2 de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, que eu creio que Paulo aqui faz uma diferença muito, muito clara e boa para nós. 2 de Coríntios, capítulo 7. Paulo escreveu uma carta, Paulo estava chateado com a igreja de Corinto, por causa de umas atitudes erradas que eles tinham tomado. Paulo então escreve uma carta severa contra eles, e os coríntios se arrependeram, ficaram tristes, ficaram convencidos de que tinham errado. A carta de Paulo produziu convicção neles. E olha o que é que Paulo diz, 2 de Coríntios 7, verso 9. A partir do verso 8, aliás. Ainda que eu tenha contristado vocês com a carta, porque eles ficaram tristes, não me arrependo de ter escrito a carta. Embora já tenha me arrependido, porque eu vejo que aquela carta contristou vocês por um breve tempo. Ele está mais ou menos assim. Eu sei que eu peguei forte em vocês, mas foi bom, não estou arrependido disso. Mas estou, porque eu amo vocês. Não queria ver vocês tristes, né?
Ninguém gosta quando disciplina o filho, corrige o filho, de ver o filho chorando. Mas, por outro lado, a gente sabe que precisa. Então, é a atitude dele aqui. Aí no verso 9. Mas agora me alegro, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Agora o verso 10. Porque a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza que é produzida por Deus, e como é que Deus produz a tristeza? Quando Ele nos corrige através de um irmão, de uma irmã, de uma carta, de uma repreensão, né? Deus nos entristece pelo nosso pecado. Faz parte do arrependimento a tristeza. Tem que ter tristeza. Deus nos entristece. Quando Deus entristece, verso 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Porque uma vez que você se arrependeu, aí o que era tristeza se transforma em alegria, né? Porque você viu que isso está lhe levando mais e mais para a salvação. Agora veja só o final do verso 10. Mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza do mundo? É o falso arrependimento. É aquela tristeza que é só um pesar. É só aquela tristeza que é só um remorso, mas ela não produz arrependimento verdadeiro. Ela vai levar para a morte, porque ilude a pessoa, pensando que ela se arrependeu, que ela mudou, quando na verdade não foi. Quando é Deus que está produzindo arrependimento, Ele entristece mesmo, e aquela tristeza produz mudança. Arrependimento aqui, metanoia, a pessoa muda. Mas a tristeza segundo o mundo, a pessoa sente um remorso, paga uma penitência, faz uma boa obra para compensar e depois, ufa, escapei. Não houve escapatória, não teve escape nenhum. Aquilo foi arrependimento do mundo, não produziu tristeza, foi tristeza do mundo, não produziu arrependimento verdadeiro que leva à salvação. Então, esse é o quarto ponto aqui do que eu estou falando sobre essa atitude de arrependimento. O primeiro, metanoia, mudança de mente. O segundo, tristeza. Terceiro, nojo. Mas o quarto é um arrependimento que é segundo Deus e que produz um retorno a Deus. Você voltar a Deus. Arrependimento verdadeiro produzido por Deus e que depois vai trazer a salvação. Talvez eu possa explicar isso aqui melhor na atitude de Pedro e de Judas. Os dois fizeram a mesma coisa, praticamente. Pedro negou a Jesus 3 vezes e Judas o traiu. Num certo sentido, a traição de Judas foi um pouco mais severa, dados os agravantes e as circunstâncias. Pedro negou que conhecia Jesus. Judas foi mais além, vendeu Jesus. Mas, num certo sentido, o pecado dos dois foi similar. Eram parte do mesmo colégio apostólico, eles eram membros dos 12 apóstolos, andaram com Jesus 3 anos, um o entrega às autoridades e o outro o nega 3 vezes. Judas, contudo, sentiu remorso, embora na Bíblia apareça a palavra Judas se arrependeu, mas o contexto, dando uma olhada geral, aquele não é o arrependimento verdadeiro, porque Judas foi se enforcar. O remorso, ele não... A culpa falsa, ela não dá saída, ela só traz desespero. E a pessoa não vê saída. Aquilo é tristeza segundo o mundo. Foi o que Judas sentiu, que o levou a se suicidar sem buscar Jesus, sem se arrepender, sem pedir perdão a Deus, sem voltar atrás de verdade. Mas Pedro, ele se arrependeu de verdade. Pedro se arrependeu. E ele voltou para Jesus. Quando Jesus fala com ele, então ele demonstra arrependimento. Diz lá que quando, depois de ele ter traído, o galo cantou, Pedro se lembrou e Pedro saiu e chorou amargamente. Ali era a tristeza segundo Deus que produziu arrependimento em Pedro. Então, o arrependimento verdadeiro, ele primeiro deprime, não é? No bom sentido, ele entristece, ele quebranta, faz tudo aquilo que está no Salmo 51, mas ele em seguida leva a Cristo, ele leva a Deus para a reconciliação. Por isso que você vai encontrar gente que você não consegue consolar na igreja, porque ela se recusa a fazer a segunda parte. Tem gente que parece que se alimenta de culpa o tempo todo, e você não consegue fazer com que ela
perdoe, que se deixe perdoar, ela é uma espécie de vitimização. Vitimização, você não consegue levá-la para o patamar seguinte, que é o arrependimento para a vida. Não é dizer, sim, eu pequei, sou pecador, mas meu Salvador morreu por mim, eu aceito, Deus, o teu perdão. Tem gente que não consegue se perdoar e nem aceitar o perdão de Deus, dizendo, não, mas o que eu fiz foi muito ruim, o que eu fiz não tem perdão. Gente, isso aí não é arrependimento produzido por Deus, não. Isso é arrependimento do mundo. Isso, na verdade, é um orgulho invertido. Porque para você aceitar o perdão de Deus, você tem que se humilhar mesmo. Você tem que se colocar no pó e na cinza e reconhecer que você não merece nada e que só Deus pode perdoar você. O arrependimento verdadeiro, ele leva a pessoa de volta para Deus. Ele não deixa a pessoa lá se remoendo, se vitimizando, se deprimindo, pensando em suicídio e coisa nenhuma. Mas o arrependimento que Deus produz, ele traz de fato vida. Então, é essa atitude que a Escritura nos diz. A quarta coisa, eu estou definindo aqui essa atitude de arrependimento que a Bíblia requer de nós. Falei da metanoia, mudança de mente, falei da tristeza, do nojo, do pecado e da necessidade de retornar para Deus. E aqui, a disposição, quarto lugar, a disposição para você se emendar e corrigir. Esse é a consagração do arrependimento. Isso é a diplomação, vamos dizer, é o ato final, quando existe uma disposição pronta para emendar-se e corrigir. Isso, deixa eu ilustrar a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. Você sai para almoçar com um amigo e, de repente, conversa vai, conversa vem, você derrama o suco de açaí que ele pediu, sem querer, em cima dele e no paletó dele. Né? Suco de açaí. E ele está indo para o trabalho. Então, o cara que tem remorso, rapaz, desculpa, aí foi sem querer, não tem problema nenhum. Por favor, me desculpe. Né? Esse é o remorso. O arrependido, ele se levanta, ele vai tentar limpar o colega, né, vai ajudar, e ainda diz assim, quem paga a conta sou eu. Então, esse está arrependido mesmo, né? Porque ele vai até o fim. Né? Na hora que mexeu com o bolso, é sinal de arrependimento. Diz, eu pago a conta, pode deixar que eu pague a conta. Então, ele está arrependido mesmo. O outro não vai tomar providência nenhuma, vai dizer, olha, desculpa, tal, foi sem querer, tal, mas problema dele, problema do amigo, o amigo que se vire. Mas quem está arrependido, ele assume a consequência do pecado, e ele quer resolver, ele vai fazer o que ele puder para resolver. Se possível, até trocar de roupa para que o colega, né, vamos trocar de roupa aqui, você vai com minha roupa para o seu trabalho. Então, essa é a última coisa que a penúltima coisa que eu... Não é a última mesmo, sobre o que é esse arrependimento verdadeiro. Ele sempre vai produzir uma disposição para você emendar-se, corrigir e reparar o mal que você fez. Isso pode envolver confissão de pecado, restituição. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, de fato, estava arrependido, porque quando ele recebeu Jesus em casa, ele se levantou a uma certa altura e disse, Senhor, se eu roubei alguém, devolvo, e dos meus bens eu dou uma parte aos pobres. Então, como eu disse, quando o arrependimento chega no bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, então, sinal de que a pessoa já se converteu mesmo. Não é? O arrependimento é verdadeiro, quando a pessoa está disposta a perder, gastar, investir, pagar, restituir. Eu me lembro, antes de me converter, eu tive uma vida muito devassa, muito ruim. Cheguei, inclusive, a fazer assalto à mão armada, né? Eu digo isso abertamente que já faz 30 anos, então já prescreveu. Não adianta você me denunciar, já faz 30 anos. Mas fui bandido. E eu me lembro de, entre as muitas coisas que eu fiz, eu costumava ir para um bar, não é? Costumava ir para um bar lá, tomar cerveja. Era um drive-in. Você chega com o carro e o garçom serve você no carro. Isso tinha em Recife na época, não sei nem se tem hoje. E aí eu me lembro que eu costumava chegar lá, o garçom servia, tal, eu pedia alguma coisa, o garçom saía para buscar e eu ia embora com o carro, né? Não pagava. E tinha um garçom que eu fiz isso várias vezes com ele, né? Aí depois da minha conversão eu voltei lá. João, você se lembra de mim? Disse, claro que eu me lembro de você. Eu disse, João, quanto é que eu te devo de tudo aquilo? Está aqui,
todo o dinheiro que eu fiquei devendo de todas aquelas contas. Está aqui, estou devolvendo a você agora. O queixo de João veio aqui, ele nunca viu um ladrão arrependido, né? Eu me lembro que eu fui a um posto de gasolina em que eu tinha assaltado, procurar o dono. Eu vendi um carro que eu tinha. Quando eu me converti, foi conversão e chamado. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Tinha uma parte da Bíblia que eu não conseguia pregar, que era a história de Zaqueu. Como é que eu ia pregar na história de Zaqueu? Então só tinha um jeito de eu poder pregar na história de Zaqueu. Eu fui lá no Seu Luiz, o dono do posto, disse: Seu Luiz, quem assaltou seu posto aqui fui eu. Eu vendi um carro, tá aqui. Naquela época eu tinha, lembra da inflação? Então, né? Eu tive que vender um carro e eu fui disposto, inclusive, a ser preso, porque foi um ano depois. Meu pai era advogado, já faleceu. Ele disse: olha, ele pode denunciar você e você vai ser preso. Eu disse: eu não faço questão, mas eu tenho que tirar isso da minha consciência. E eu tive lá no Seu Luiz, dei a ele uma Bíblia e devolvi o dinheiro. Seu Luiz ficou feliz da vida porque recebeu o dinheiro de volta com juros, ainda ganhou uma Bíblia e disse: vai embora, meu filho, Deus abençoe você. Não me denunciou. E já imagina qual foi o sermão que eu preguei no domingo seguinte, né? Preguei sobre Zaqueu. O arrependimento verdadeiro, ele produz essa disposição de você assumir as consequências e resolver o que você fez errado, ainda que isso lhe custe. Então, esse é o arrependimento verdadeiro. Quando você encontra uma pessoa que diz: eu estou arrependida, mas ela não está disposta a pagar o preço do arrependimento, aquele arrependimento não é verdadeiro. Lembro de uma história também, eu ainda era pastor moço, jovem, começando meu ministério, quando eu e mais 3 colegas descobrimos um caso de adultério cometido por um pastor já mais idoso e que tinha uma influência muito grande. E aí nós fomos conversar com aquele pastor, não contamos a ninguém, fomos primeiro conversar com ele, como está lá em Mateus 18, que diz que a gente tem que tratar primeiro com a pessoa. E ele chorou muito, estava muito arrependido, disse que realmente tinha feito aquilo, confessou. E nós dissemos então: e agora o que é que o senhor pretende dizer? Porque a moça com quem você fez isso, ela já começou a espalhar, e já várias pessoas na igreja estão sabendo disso, e a coisa vai se tornar pública. O que é que o senhor pretende fazer? Nós sugerimos que o senhor se ausente do ministério, o senhor se imponha uma disciplina, o senhor se ausente do ministério um tempo, para que não continue mais a ministrar, pelo menos durante um tempo, até que o presbitério resolva e tudo. Ah, não posso fazer isso. Isso eu não posso fazer porque eu tenho um nome, tenho um ministério, tenho uma reputação e tudo mais. Ali a gente percebeu que não havia arrependimento verdadeiro. Não tinha arrependimento verdadeiro. Porque quando ele existe, a pessoa vai fazer tudo o que tiver ao alcance dela para resolver a situação. Caminhando já aqui para o final, eu quero falar sobre a questão das motivações. Esse é outro caso aqui importante. Quando a gente fala de arrependimento, a gente tem que lembrar que o arrependimento tem que vir pelo motivo certo. Tem motivos errados pelos quais as pessoas se arrependem. Tipo assim: eu estou sofrendo e quero parar de sofrer, por isso eu vou me arrepender. Vou pedir perdão para me aliviar. Ou então eu fui apanhado. Me lembro de um caso também, quando pastoreava no Nordeste, de uma senhora que veio dizer para mim: pastor, meu marido está me traindo. Queria que o senhor falasse com eles. Minha irmã, isso é uma acusação séria. A senhora tem prova? Não, não tenho prova não, mas é coisa de mulher. É intuição. Eu sei que ele está me traindo. Mas eu não posso fazer isso só na base da intuição feminina, né? Isso não vai valer. Fale com meu marido. Tá bom. Convidei o cidadão e ele veio ao meu escritório e disse: pastor, isso é conversa da minha mulher. Minha mulher sempre foi ciumenta, olha, desde o tempo que a gente namorava lá na igreja, ela ficava com ciúme das outras meninas, não podia me ver conversando com uma garota que ela vinha com ciúme. Ela foi ciumenta a vida toda, ela fica vendo coisas, não tem, eu amo minha mulher, pastor. Sou fiel a ela. Tá bom. Aí disse para a senhora: olha, seu marido esteve aqui comigo, eu sou treinado em detectar mentira, né, porque isso é uma coisa que o pastor aprende, tem um curso secreto que a gente faz no seminário, né, para detectar o cara que está mentindo. Ele passou no detector de mentira. Não demorou muito, ela voltou com o celular dele. Achei, pastor, está aqui. Dá uma olhada aqui nas mensagens. Aqui. E, de fato, no celular
estava a troca de mensagens do marido com a fulana. Aí eu chamei o cidadão. Sua mulher está insistindo que você está traindo. Pastor, que nada. Eu amo minha mulher, sou fiel à minha mulher. Se isso aqui. Ah, pastor. É verdade. Eu estou tão arrependido, pastor. Pergunta é, se ele não tivesse sido apanhado, ele teria se arrependido? Tem gente que se arrepende porque foi apanhado. Se arrepende porque foi apanhado. Então, o arrependimento verdadeiro não deveria vir porque você foi apanhado. Embora é melhor que venha assim do que não venha nunca. Como Davi, que adulterou com Batseba, estava com a consciência endurecida, o profeta Natan chega, coloca o dedo no nariz dele e diz, tu és o homem. E ele se arrepende ali. Mas o bom é que a gente se arrependa pelo motivo certo. Qual é o motivo certo? Ofendi a Deus, ofendi meu próximo, entristeci o Espírito Santo. Cristo já morreu por mim, já derramou seu sangue precioso pelos meus pecados, e eu estou aqui ofendendo a Deus, sendo hipócrita. Eu não posso mais continuar a minha vida desse jeito. Essa é a motivação correta. Senão você vai ser como Faraó, está escrito lá no livro de Êxodo, que diz que a Faraó se arrependeu. Primeiro, Faraó não deixava o povo ir. Aí Deus mandava praga. Aí diz lá, Faraó se arrependeu. Chamou Moisés e disse, pode ir embora. Quando Moisés ia saindo, Faraó se arrependeu do arrependimento e diz, não sai ninguém. Aí praga de novo. Aí Faraó chama Moisés, vai embora. Moisés está indo embora, Faraó se arrepende e diz, volta. Entende esse tipo de arrependimento? Que na verdade não é arrependimento verdadeiro. Aquele de Faraó não foi arrependimento verdadeiro. Diz lá o texto que ele se arrependeu várias vezes de ter deixado o povo ir embora. A última vez ele mandou o exército atrás, quando o povo saiu, né? Foi o último arrependimento dele. Então tem gente que é assim. Se arrepende porque está vendo que a situação vai ficar ruim, está vendo que há um risco dele perder sua situação. Então o coração humano ele é tão enganoso que é possível alguém se arrepender pelo motivo errado. Mas o arrependimento verdadeiro, ele vai produzir tristeza, convicção, mudança de mente, vai produzir disposição para se emendar, não importa qual seja o preço que você vai ter que pagar por isso. Agora terminando de verdade. Nós tem alguns erros que tem alguns perigos que nós temos que evitar com relação à experiência do arrependimento. Primeiro, não confunda arrependimento com sentimento. Não confunda. Me lembro uma vez que eu fiquei com muita raiva de um outro pastor. Eu era moço, pastor moço. Não quer dizer que depois de velho eu não fico. Eu continuo ficando com raiva de alguém. Mas eu me lembro bem dessa experiência. Um pastor que eu era novinho no ministério, ele me ofendeu publicamente numa reunião lá. E eu estava com raiva dele, muita raiva dele. E eu me lembro exatamente o momento. Eu estava na minha motinha, tinha uma Hondinha 125. Estava indo de casa para o seminário da aula. E a minha cabeça estava a 1000 por hora. Eu sentindo que aquela minha ação, aquele meu sentimento de ódio contra aquele pastor não era de Deus, mas eu não estava sentindo a menor vontade de me arrepender. Não estava. Você sabe como é isso, né? E é ruim quando chega alguém e estraga, né? Aquele gostinho de você ficar com raiva, né? E Deus estava querendo estragar aquele meu prazer secreto de justiça ofendida. Não é isso que acontece? Às vezes a pessoa ofende a gente, você se sente ofendido, né? E você se sente no direito de ficar com raiva, e quando chega alguém e faz você perdoar a pessoa, ela estragou, né? Aquele gostinho que você estava sentindo de ficar com raiva. Então eu estava pilotando a moto, indo, e Deus na minha cabeça, até que eu entendi, eu tinha que me arrepender. E eu disse, Deus, eu perdoo esse pastor agora. Não estou sentindo a menor tristeza, não estou sentindo nada agora, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, então eu quero perdoá-lo agora. Eu estou arrependido dessa raiva que eu estou sentindo e eu quero dizer que eu o perdoo agora. Não demorou, não cheguei no seminário e a raiva tinha saído do meu coração.
Você não precisa esperar sentimento, porque arrependimento é uma decisão, é uma atitude que você, é uma mudança de mente, não é questão de você sentir que você tem que perdoar, você sentir vontade de perdoar, você tem que pedir perdão e se arrepender, porque Deus diz que você tem que se arrepender. E nem sempre a gente tem vontade de fazer o que Deus diz, a gente sabe que está ali e sabe que tem que fazer. Então não fique esperando sentir vontade de se arrepender. Se arrependa, é uma atitude que você toma, é uma decisão que você toma, é um caminho que você escolhe. Ué, mas você não é calvinista? Você está falando de escolha, de decisão aí? Virou arminiano, livre-arbítrio, né? Os calvinistas sempre acreditaram nisso, sempre acreditaram na Bíblia, que Deus chega para nós e manda em verdade que a gente se arrependa. É claro que depois que você se arrependeu, depois que você fez tudo certo, você vai olhar para trás e vai dizer, Deus, se não fosse o Senhor que me tomou pela mão e me guiou e fez isso comigo, eu jamais teria me arrependido. Mas enquanto você não olha para trás, você está olhando para frente, você tem que se arrepender. Escolha, decida, é o caminho do arrependimento. Depois você vai olhar para trás e vai ver que foi Deus que levou você a fazer isso, mas no momento você tem que fazer isso. Então, cuidado, não fique esperando o sentimento, é uma decisão que você tem que tomar. Outro perigo aqui é a introspecção mórbida. O que é que acontece? Pessoas que passam por uma profunda convicção de pecado, às vezes correm o risco, que aconteceu no período posterior dos puritanos, de ficar examinando demais o coração para encontrar coisa errada. Eu passei por um período desse quando era novo convertido. Eu tinha uma consciência tão clara da santidade de Deus e do meu coração pecaminoso, que eu gastava, às vezes, horas durante o dia, prostrado diante de Deus, examinando as coisas mais profundas do meu coração para ver se tinha alguma motivação errada, alguma coisa errada para eu poder confessar. E o que acontece? Eu caía num labirinto. Como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Um dos problemas trazidos pelo pecado é que ele afetou a sua capacidade de autoanálise. Por mais maduro que você seja, por mais esclarecido que você seja, você nunca vai conseguir entender completamente as intenções e motivações do seu coração. Então vai ter que ter uma hora em que você vai dizer a Deus, Deus, você vai ter que orar como o salmista, perdoa os meus pecados ocultos. Lembra do Salmo? Que Davi diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados ocultos, porque eu não consigo ver tudo de errado que eu faço. Eu não consigo perceber todas as intenções do meu coração. Então já me arrependo aqui a granel, né? A gente peca no varejo, mas às vezes tem que pedir perdão no atacado. Porque você não vai conseguir. Então resista, não estou dizendo que você não deve fazer uma introspecção. Sim, você deve analisar o seu coração. Aliás, essa foi uma das coisas boas que John Wesley, o pai do metodismo, fez. Quando ele criou os grupos de comunhão, ele tinha um método que aquele grupo seguia. Por isso que a denominação dele virou metodista. E parte do método era gastar um tempo para você analisar, durante o dia, as coisas erradas que você fez. Você fazer um levantamento diário de todas as suas ações. Isso é bom, mas você pode correr o risco de mergulhar demais no poço sem fundo que é o seu coração. E se desesperar e ficar confuso. Então, se você vai fazer isso, você tem que fazer isso à luz da doutrina da graça e da cruz. Que Deus lhe perdoa. E que você é justificado pela graça, não por obras. Você não é justificado pela introspecção do seu coração e você não é justificado pela sua capacidade de confessar os pecados, mas pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então não perca de vista a cruz na hora do arrependimento, senão é desespero. Na hora de você se arrepender, se quebrar diante de Deus, se você não mantiver a cruz diante de você e o sangue que foi derramado por você, você vai cair no desespero. Por isso que tem muita gente, as seitas exploram isso e criam um sistema de escravidão das pessoas a determinadas regras e normas, que não dá saída. Mas nós temos a liberdade e a alegria que vem do perdão que é dado por Jesus. Bom, gente, última coisa para você lembrar. E aqui é difícil. Isso aqui eu até hoje não sei direito fazer a diferença entre convicção de pecado e acusação de Satanás. O diabo é tão esperto
que quando o crente cai em pecado, quando ele vê que o crente caiu em pecado, ele vem acusar. O Espírito Santo vem convencer do pecado, mas Satanás vem acusar. E às vezes você não consegue perceber muito a diferença, porque o Espírito Santo vai dizer assim, é mais ou menos assim, você pecou. Você pecou contra Deus, pecou nisso, pecou naquilo, né? E o Espírito Santo vai nos convencer de que nós pecamos. O diabo vem dizer a mesma coisa, você pecou. Só que o Espírito Santo vai dizer assim, você pecou, mas Cristo morreu por você. Você pecou, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Você pecou, mas Deus é misericordioso e bom, Ele sabe quem é você. Ele pode perdoar você. É isso que o Espírito Santo vai dizer. Satanás, ele começa da mesma forma. Você pecou, não tem mais jeito para você. É a 5ª vez que você faz isso hoje. Não tem mais perdão. Você não é nem crente. Nem adianta orar para Deus. Deus está muito furioso com você. Percebe qual é a diferença? A diferença entre convicção de pecado e acusação de Satanás parece muito uma coisa com a outra. É que um mostra a luz no final do túnel, o Espírito Santo, e Satanás não mostra luz nenhuma. Ele leva você ao desespero, à culpa, a não querer orar, a se afastar de Deus, dos irmãos, largar o cristianismo e tudo. Se for assim, isso não é tristeza segundo Deus, isso é tristeza segundo o mundo, isso é o diabo fazendo isso para levar você longe de Deus. Mas quando você cai, que vem a convicção de pecado, que vem aquela persuasão de que você errou, mas sempre com esperança, aí é o Espírito de Deus agindo no verdadeiro crente, levando ele ao arrependimento sincero. Amém? Que Deus nos dê sua graça, meus irmãos, para vivermos constantemente em arrependimento. Só lembrando que essa foi a primeira das 95 teses. A gente sempre fala da reforma, né? Somos reformados. Você sabe qual foi a primeira das 95 teses que Lutero pregou lá no castelo de Wittenberg? A primeira foi essa, sobre a natureza da penitência. O que é a verdadeira penitência? O que é o arrependimento? E ele começou dizendo que é um estado em que nós vivemos o tempo todo. A gente tem que viver em estado de arrependimento, para que no momento em que a gente pecar, a gente já está pronto para dizer, sim, Deus, de fato eu pequei. Que o Senhor me perdoe, estou disposto a assumir as consequências. Amém? Que Deus ajude cada um de vocês a examinar suas próprias vidas e ver se há verdadeiro arrependimento. Porque, como eu disse, tem muita gente iludida nas igrejas. O sinal de que você é convertido é o arrependimento. É arrependimento mesmo, arrependimento das obras mortas e a fé no Cristo Salvador. Amém? Perguntas? Reverendo Augusto, a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte. Uma pessoa comete um pecado, vamos escolher o pecado do adultério, né? Uhum. E ele vem cometendo aquilo regularmente, depois ele vira crente, toma conhecimento que ele está incorrendo num pecado grave, pelas palavras de Jesus, inclusive. Então ele não adultera mais. Aí um dia surge uma oportunidade. Talvez até a pessoa que ele queria há muito tempo veio, estava se oferecendo para ele de uma maneira, e ele vê aquela oportunidade e pum! Ele acaba caindo em pecado outra vez. Ou seja, ele já era um pecador arrependido. Sabendo que aquilo era pecado, ele ficou arrependido. Aí a segunda vez que ele cometeu, ele já sabia que aquilo era pecado. Como é que fica a situação de salvação dessa pessoa? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, embora você tenha usado um pecado assim, que se destaca mais dos outros, não é? Que é a questão do adultério, fica assim, mas pessoas fazem a mesma coisa com coisa menor. Por exemplo, perder a paciência e ser grosso e insultar. Por exemplo, o marido que faz isso com a esposa. Ele agride a esposa, depois ele se arrepende verdadeiramente, semana seguinte ele faz de novo. Então, ele vai ter que se arrepender do arrependimento anterior, né?
O arrependimento, ele não garante que a partir do ponto de arrependimento a pessoa se tornou perfeita. Porque pecadores arrependidos ainda pecarão. Por isso que Lutero disse que o arrependimento é um estado constante. Porque nós vamos continuar pecando, mesmo arrependidos que estejamos. Então, o arrependimento ainda não é a glorificação. A glorificação é quando nossos corpos serão transformados na vinda de Cristo, ou ressuscitados se estivermos mortos, e nós teremos o mesmo corpo e a mesma natureza de Cristo. Ou seja, a natureza incorruptível e não pecaminosa. E só então nós não vamos precisar mais de arrependimento, porque não haverá mais pecado. Mas enquanto nós estivermos aqui, o pecado continua sendo, infelizmente, uma possibilidade na vida do crente, mesmo aquele que está arrependido. Ele devia ter vergonha na cara, pensando no seu caso, devia questionar o arrependimento verdadeiro dele, se foi arrependimento, e deveria procurar ajuda a respeito desse tipo de questão, da mesma forma que o marido que fica agredindo a esposa. Não é? Ele tem que procurar ajuda. Se ele se arrepende, eu creio que ele pode se arrepender de verdade, mas ainda assim ele pode cair outra vez. O pecado entrou de maneira tão profunda em nossa vida que o arrependimento ele tem que ser seguido de ajuda e de todo um trabalho de recuperação para que nós não venhamos a cair outra vez. Isso pode acontecer com um crente verdadeiro. Ele não tem isso de perder a salvação. Um crente que é salvo de verdade, um crente verdadeiro está salvo, infelizmente ele pode cair, se arrepender, depois ele vai cair de novo no mesmo pecado. Pode acontecer, sim. Infelizmente. Tá bom? Alguém tinha levantado a mão aqui, por favor. Bom dia. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quando uma pessoa de verdade é salva em Jesus, comete um pecado, vamos supor que esse pecado é grave, apesar que não tem esse negócio de pecadinho e pecadão. A pessoa não se arrepende, porém ela sabe no seu coração que isso foi errado. Ela tem que orar para Deus, pedir, para, sei lá, baixar o Espírito Santo e acusar a pessoa para aí sim ela se arrepender e pedir perdão para Deus? Aham. Olha, se a pessoa é crente, boa, mais uma vez, uma pergunta boa. Se a pessoa é crente de verdade, pode acontecer que ela, quando ela peca, infelizmente pode acontecer que ela passa um período com o coração endurecido. Eu estou pensando no caso de Davi. Davi adulterou com Batseba, que era a mulher do general Urias. A mulher engravidou, então já vai aí 1 mês e meio, 2, né? Talvez antes. Ele mandou chamar o general da batalha para dormir em casa, o general estava fora. Para aí todo mundo pensar que o menino ia ser filho dele, né? Ele vem, não fica com a mulher, volta para o campo de batalha, então já bota mais 1 mês aí. Davi então manda matá-lo. E algum tempo depois vem o profeta Natã. Então, entre o adultério e o profeta Natã chegar, falar e Davi se arrepender, deve ter transcorrido aí uns 6 meses, no mínimo. Alguns acham que até 1 ano. Durante esse ano, Davi não pediu perdão a Deus. Ele estava com o coração endurecido. Eu não sei o quanto ele estava sofrendo, mas finalmente ele se arrependeu. Então, eu tiro dessa história a seguinte conclusão. O certo é que o cristão, o crente, na hora que ele peca, ele tem consciência do pecado, como eu acho que Davi teve. Mas Davi deve ter racionalizado. Bom, eu sou rei de Israel, eu posso ter a mulher que quiser. Foi Deus que me botou aqui como rei e me deu o reino todo. Eu posso ter a mulher que quiser. Então ele pode ter achado desculpa na cabeça dele. 1 ano depois, Deus chega e detona e destrói todas as desculpas de Davi, e Davi tem uma metanoia, uma mudança de mente. Ele agora vê o pecado dele e ele se arrepende de verdade. Então pode acontecer que pode acontecer que o arrependimento não venha logo em seguida ao pecado, mas se a pessoa é crente, virá. Virá sim. Tem que vir. Senão, porque isso faz parte da santificação que o Espírito Santo produz em nós. Tá bom? Boa pergunta. Pastor, o ensino do arrependimento ele tem ficado cada vez mais importante hoje, até porque, além da teologia da prosperidade, como o senhor citou, que acaba diminuindo a importância disso, tem ganhado muita relevância, principalmente entre os jovens universitários,
mas isso vale para a igreja toda, uma determinada teologia que dá muito mais valor para aspectos sociais e para o cristianismo social do que para o cristianismo redentor. Um dos expoentes dessa teologia fez uma pregação que até o reverendo Leandro compartilhou no Facebook, e que ele fala que ele interpreta o versículo que Jesus tirou o pecado do mundo, literalmente, e que os crentes não devem ser chamados a chamar os outros ao arrependimento. Não precisa do arrependimento porque Cristo tirou o pecado do mundo, e numa tacada só ele coloca Herodes, Judas e Hitler lá na mesa dos céus e falam que eles estão todos perdoados, porque não precisa de arrependimento. Então, eu acho que fica de alerta para a igreja, sobretudo para os jovens, porque a relevância disso, e eles têm crescido muito, essa teologia tem crescido muito. Então, eu acho que quando você tira o aspecto redentor da palavra e coloca um aspecto mais social, acho que a gente pode cair nesses erros, e isso tem crescido bastante. Então, comentário só. O problema desse tipo de interpretação, pegar, por exemplo, a passagem lá no Evangelho de João, quando João disse, referindo a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o erro é você tomar essa frase e isolá-la das demais frases e do ensinamento geral do Novo Testamento, que diz que Deus tira o pecado do mundo mediante o arrependimento e a conversão a Jesus Cristo. Né? Deus não tira o pecado do mundo sem que os pecadores se arrependam e se convertam a Ele mediante a fé em Jesus. Então, é um erro bobo até de exegese, né? Pegar aquela passagem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para dizer que não tem mais pecado no mundo. Mas como assim? Lê o resto. O Evangelho de João o tempo todo, Jesus está dizendo, se você não crê em mim, você vai para o inferno. Se você não crê que eu sou, você já está perdido. Então, há um arrependimento. João 3,16, que vem logo em seguida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o pecado do mundo é tirado mediante o arrependimento e a crença das pessoas em Jesus Cristo. Senão, não tem pecado tirado. Quem não se arrepende e crê, vai morrer com seus pecados e vai pagá-los na eternidade afora no inferno. Infelizmente. Seria. Isso, exatamente. Bem-aventuranças é isso aí. Quando Jesus diz bem-aventurados os humildes de espírito, o sentido ali é os quebrantados, os arrependidos, os que são humildes o suficiente para ver que são pecadores e precisam do perdão de Deus. Há uma sequência. E é bom que seja a primeira, né? Exatamente. E começa com o arrependimento, depois vem as outras bem-aventuranças. Bem posto, muito bom. Eu acho assim que precisa haver uma diferenciação de culpa e de arrependimento. Se a pessoa adulterou, como o senhor falou, e se sente arrependida e erra novamente, ela não se sentiu arrependida, ela se sentiu culpada. Porque a pessoa que realmente se arrepende, ela não vai voltar a praticar as mesmas coisas que ela praticava, justamente porque aquilo vai interiorizar nela uma tristeza tão grande que ela provavelmente não vai querer incorrer no mesmo erro. Vai haver uma mudança de vida, de entendimento, que ela realmente vai se arrepender e não vai mais praticar aquilo, vai se converter. Então, eu acredito que se fala se a pessoa comete sempre o mesmo erro e se arrepende, não é arrependimento, é culpa. Eu queria que fosse tão simples assim. Que eu já me arrependi de tanta coisa e, infelizmente... Uma vez perguntou a Jesus, Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes o meu irmão peca que eu tenho que perdoar? 7. E Jesus disse, não somente 7, mas 70 vezes 7. Ele disse, se 70 vezes no dia ele pecar e chegar para você, estou arrependido, perdoe-lhe. Lembra que Jesus disse isso? Então, eu não creio que Jesus disse aquilo para incentivar a gente a arrepende e peca. É claro que não era a intenção. Mas o que Jesus estava dizendo é que é possível para alguém que é um verdadeiro crente, que se arrependeu, infelizmente, ele cair naquele pecado do qual ele tinha se arrependido.
Infelizmente, é essa a realidade que você encontra. Tá? Eu gostaria que o arrependimento verdadeiro, ele produzisse uma cura completa daquele pecado, mas não produz sempre. Se qualquer um de nós aqui der uma olhada na vida e fizer um levantamento da vida, vai ver que você já se arrependeu de verdade de alguma coisa que você voltou a cometer depois, e nem por isso Deus lhe abandonou. Então isso não é para a gente minimizar o efeito do pecado e a gravidade do pecado e a necessidade do verdadeiro arrependimento. Porque tem isso que você falou, tem remorso e culpa que não leva a nada. Certo? Mas pessoas que de verdade se arrependem, infelizmente, você vai ter que perdoá-las 70 vezes 7. Infelizmente. Última pergunta, gente. Pastor, sem querer me estender muito, apesar de que eu gostaria de ficar aqui aprendendo sobre esse tema. Não faça isso não, porque o pessoal vai estar arrependido de ter ficado para a escola dominical. Todo mundo quer ir comer. Diga. Quando se fala em pecar e se arrepender e voltar a pecar, eu lembro dessa passagem aqui de 1 João 3. Eu queria pedir para o senhor que, se pudesse me dizer de que pecado aqui João se refere aqui. Qualquer que permanece nele não peca. Sim. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Depois no versículo 8, quem comete pecado é do diabo. Uhum. Porque o diabo peca desde o princípio. No 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer um que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Uhum. A que pecado que João está se referindo aqui? Eu acho que é até bem pesado, né? Falar que comete pecado do diabo. Eu vou responder pedindo que você... Não entrega ainda não acabou não. Pode voltar o microfone. Leia nessa mesma carta, no capítulo 1, a partir do verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Continue. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E agora, tem uma contradição. Aí ele está dizendo que o crente peca. E se a gente disser que não peca, a gente está mentindo. A versão que a senhora está lendo, dê uma olhada no início da sua Bíblia. Deve estar escrito aí, Almeida Corrigida. Está faltando a parte, rasgou, né? Para não... A versão que a senhora está lendo é Almeida Corrigida, tá? Que, se não me engano, a última atualização dela foi em 65. A Sociedade Bíblica do Brasil, a partir da Almeida Corrigida, vem publicando a Almeida Atualizada. E quem tiver aí vai ler que está dizendo que não vive pecando. Sim, já li nessa versão também. Não vive pecando, isso. Que é a melhor tradução. Tá? Então, essa é a melhor tradução. O que João está dizendo é que quem é de Deus não vive na prática do pecado. Quem é do diabo vive na prática do pecado, mas quem é de Deus não vive. E não vive mesmo. O pecado tem que ser um acidente. Não pode ser uma coisa que caracterize a vida do cristão. Mas é um acidente que acontece, no qual ele tem que se arrepender. Nas poucas vezes que acontecer, a gente espera que seja poucas, ele tem que se arrepender, mas vai haver. Então, a segunda explicação é que é um problema de tradução. Tá? Por isso que a NVI, todas as versões mais modernas, elas já colocam um verbo que dá a ideia de uma prática, alguma coisa que é feito constantemente. Eu prefiro essa interpretação, embora a primeira, ela também resolve o problema. Tá bom? Obrigada, pastor. Gente, eu sei que tem outras perguntas. Muito obrigado, espero que não tenham se arrependido de ter ficado até mais tarde. Deus abençoe vocês, bom domingo, até a noite. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.